A manchete é: chefe Paola Carosella divide os bolsonaristas em dois grupos distintos. Tem os burros e tem os escrotos. É uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos, que eu não consigo me relacionar, assim. Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos, ou porque é um escroto, ou porque é burro. E como você pode imaginar, isso aí deu uma confusão desgraçada. É óbvio que eu não preciso te explicar quem é a Paola Carosella, mas vamos ver o que acontece se a gente procurar pelo nome dela na busca por notícias, lá no Google. Saca só. Paola Carosella critica quem apoia Bolsonaro. Escroto ou burro? Bolsonaristas atacam chefe na web. Isso tá no G1. Paola Carosella sobre apoiadores de Bolsonaro. Escroto ou burro? É na Veja. Restaurante de Paola Carosella é boicotado na web após chefe criticar apoiadores de Bolsonaro na entrevista. E essa aí é no UOL. Primeira manchete ali já falava em ataques, não era isso não? Que tipo de ataques, né? Para saber que tipo de ataques, a gente tem que ir pro habitat natural de todas as tretas. Tô falando do Twitter. Olha lá, ó. Me chamar de escrota e burra é fácil? Difícil é você deixar o capitalismo do Brasil de Bolsonaro mito e voltar pro caos na sua Argentina esfomeada. Paola Carosella, ponto de interrogação sem sentido. Paola Carosella, menina, tu tem noção, precisa de alcance. Não entendi. Aqui é 22, ou tá fora. Acho que deu pra entender mais ou menos, né? Mas assim, talvez seja melhor pra Paola continuar no capitalismo do Brasil do mito, porque aí no capitalismo do Brasil do mito você tem incentivo pra ser mais criativo aí na sua gastronomia, na sua culinária. Pô, dá pra fazer 1000 receitas aí com osso. O osso é o ingrediente da moda. Quase 17 conto o quilo. Rapaz. Tô fazendo graça, mas não devia, porque tem xenofobia na jogada, né? E assim, pelo menos a xenofobia é só nas redes sociais. Jamais que nenhum canal de TV ia dar voz pra uma coisa dessas. Nunca. É como se ela se colocasse numa posição de divindade, de Deus, e ela escolhesse quem tá certo ou não. Ela parou pra pensar nisso? Ela tem um lado... É da democracia, né? Ela tem um lado. E aí ela escolhe, sabe? Ou as pessoas são burras, que não estão do lado dela, ou as pessoas são escrotas. Que exemplo de democrata a senhora é, não é, dona Paola? Mulher, tu é argentina, volta pra lá. Pois é, e não é a primeira vez que isso acontece com a Paola, não. Volta aí para 2017, todo mundo falando lá em greve geral. Pode fazer greve? Não pode fazer greve? Como é que é esse negócio? Aí vem a Paola para citar a Constituição. Olha lá, ó, da Constituição, o livro de receitas da paz. Olha lá o que ela escreve. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo. Ao que muitos bolsonaristas aparecem lá para dizer: Paola, volta para Argentina, você não sabe nada do Brasil, etc e tal. E a resposta dela é sensacional. Boa tarde. Apenas copiei o artigo 1º da Lei 7.783, aí minha parte preferida. É uma lei do teu país. Então, que fique claro, já aconteceu antes. A Paola, que é chefe, que passou pelo MasterChef, lá da TV Bandeirantes, ela já ousou falar sobre política antes aqui no Brasil, e aí já foi convidada a se retirar. Isso já aconteceu antes. Então, assim, é de se imaginar que ela saiba lidar com esse tipo de coisa. Que tipo de coisa? Constantino, por exemplo. Até ontem, eu confesso que nem sabia quem era Paola Carosella. Falha minha, claro, em se tratando de alguém com 1,6 milhão de seguidores só no Twitter e mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Que migué, hein, Constantino? Que conhece sim, pô. Claro que conhece. Essa excessiva politização dos negócios tem sido péssima para todos, pois a escolha de um restaurante ela deveria ser apenas pela qualidade da comida, o ambiente agradável ou não, vis-à-vis o preço pago. Ocorre que a politização do público é inevitável quando a própria dona resolve xingar boa parte dos clientes com base na visão política.
é uma legítima defesa natural, ora. Como a reação foi enorme, a mídia elitista e esquerdista logo saiu em defesa da chefe arrogante. É isso aí, os bolsonaristas com o microfone, eles são assim um pouquinho mais cautelosos, né? Não falam em expulsar do Brasil, falam em boicotar os negócios da Paola. E a reação deles é isso aí. Terminou aqui a nossa conversa sobre a reação. Tá na hora da gente ouvir exatamente o que ela disse no DiaCast, pra gerar essa confusão toda. É uma coisa que eu tenho dificuldade hoje, assim, eu não consigo, e daí são pessoas, né, enfim, parentes próximos, que eu não consigo me relacionar, assim. Não, mas eu acho que fica muito difícil se relacionar com alguém que... Por dois motivos, ou porque é um escroto, ou porque é burro. Exatamente. Exato. Nossa, isso é muito louco, porque as pessoas tentam justificar, né? Mas tipo, nossa, mas é da família e tal. Gente, mas é uma questão de valores. É uma questão de... É uma questão de valores. A pessoa acredita em coisas que eu não acredito. Eu acredito em coisas que essa pessoa não... E já tá demonstrado, né? Eu acho que ficou muito claro que não teve nunca um programa de governo, que não faz a mínima ideia do que tá fazendo, que tá lutando contra um comunismo que não existe, né? É uma coisa meio que rota, né? Lutando contra os moinhos de vento. Cadê o comunismo? Qual comunismo estamos lutando? Ó, na boa, chamar bolsonarista de escroto e burro não é recomendável. Opa, não se você estiver comprometido a fazer essa gente mudar de ideia. Se você estiver comprometido a fazer essa gente mudar de ideia, você não vai conseguir fazer isso chamando de burro e escroto. Tem que ser assim mais delicado, mais persuasivo. Agora, quem é que tem que se comprometer a fazer essa gente mudar de ideia? Candidato. E essa não é a condição da Paola, que é chefe de cozinha. Ela não tem obrigação nenhuma de aderir a essa ou aquela estratégia eleitoral, muito menos de emitir opiniões populares. A minha maior curiosidade é na justificativa, sabia? Essas pessoas que tipo assim, estão defendendo ainda, que querem votar de novo, que querem mais 4 anos dessa porcaria, estão defendendo o quê? Então, eu acho que essa é uma boa pergunta. Ai, a minha meia... Chato. Fabricante de meias, não faça meias que o pé fica engolindo a meia. Quando ela é muito curtinha. É horrível. É interessante fazer essa pergunta, sabe? Mas por que você tá? E você vai ver que não é por nada do que ele fez, mas sim é por tudo o que ele fala que vai acontecer se ele sai. Entendi. A maioria das justificativas são por isso. Não, porque imagina o que vai acontecer. E aí você fala, mas o que está acontecendo agora? Só que tem um negócio, né, que foi a pandemia e a guerra, que são usadas, que obviamente atrapalharam tudo. E o que era ruim ficou pior. Mas essa galera que defende o Bolsonaro justifica tudo o que aconteceu por causa da pandemia e agora a guerra. Se o preço dos alimentos não tem nada a ver com políticas públicas, é por causa da guerra. Nossa, mas é um nível de querer se enganar, assim, altíssimo, né? E de fato, né, essa conversa, ela consegue atingir, assim, o núcleo, o cerne do problema, que é a dificuldade desse governo de assumir as próprias responsabilidades. É guerra, é pandemia, é STF, é comunista. A culpa é de todo mundo, menos do Bolsonaro. A culpa é sempre dos outros. Aliás, isso é um consenso na esquerda, né? O governo não consegue admitir as próprias responsabilidades. Isso é um consenso. Agora, a Paola não trabalha só dentro do consenso, nem só dentro do consenso da esquerda. Nessa mesma oportunidade aí, ela disse umas coisas que muita gente no campo da esquerda não deve ter gostado de ouvir, não. Eu fui contra o movimento Ele Não, né? Eu fui contra porque eu falei, esse movimento tá fazendo ele crescer. Tá fazendo ele crescer, porque quem faz parte do movimento Ele Não, quem estava no movimento Ele Não eram as favelas. Não era o brasileiro tradicional religioso que vai na igreja, que acredita na família tradicional. Eram feministas, brancas, das grandes capitais, manifestando meio que de peito para fora, escrito ali não de batom vermelho. Eram movimentos de artistas, era uma elite que esqueceu que o brasileiro é muito religioso, que o brasileiro é muito conservador. E quem era a imagem do brasileiro religioso conservador? Era o Bolsonaro. E quem tava falando ele não? Uns loucos aí que eu não sei quem são. Sabe qual é a melhor parte de você se deparar com uma opinião desagradável? A melhor parte é você ter a certeza de que essa opinião é verdadeira, é autêntica e não foi emitida só para te agradar. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com.
Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.